início aí ao semestre, né, no fim das contas, de forma remota, e as aulas da gente vai ser na quinta-feira à noite, né, a gente vai ter uma aula por semana, e o que a gente vai fazer aqui é seguir com o planejado e até onde dá certo, certo? Possa ser que termine 8 da noite, possa ser que termine 9, né, mas a gente vai seguindo aí. Aí eu vou tentar gravar toda semana alguns vídeos de resolução de questões, certo? E eu vou passar uma lista para vocês, né? Essa lista para vocês são 10 questões. Eu vou compartilhar logo aqui a tela com vocês aqui. São 10 questões do CIAS, desse livro, né? O livro CIAS, que eu quero que cada um faça, só que eu quero que vocês façam as questões distintas, né? Cada um faz 10 questões de forma distinta, certo? Aí vocês mandem para mim lá pelo Moodle, acho que tem essa opção lá de mandar pelo Moodle lá, tá? Se não tiver, eu vou abrir a atividade lá e coloco para vocês enviarem. Aí eu não vou colocar lá prazo, certo? A gente vai ter aí, até o final do semestre, a gente vai ter, então toda semana vocês vão ter isso, então a gente vai até onde der para seguir, a gente não vai colocar prazo de término, porque como a disciplina ela tem uma emenda muito longa, a gente não vai ter condição de colocar, olha, a gente vai ter 2 meses, no caso são 13 semanas de aula. A gente não vai ter essa condição de fazer isso, tá? E como é no perfil remoto, então o ritmo é um pouco diferente. Pode acontecer do ritmo ser mais acelerado, que eu duvido muito, né? Mas na realidade eu penso que o ritmo vai ser um pouco mais lento. Então, por isso, pela ementa ser muito extensa e pelo ritmo de aprendizado ser um pouco mais lento, a gente vai tentar caminhar até onde der certo. Então, assim, quando tiver o data limite para terminar o semestre, que eu digo a vocês, olha, a gente vai estar acabando tal semana. Até lá, toda semana vocês vão estar fazendo 10 questões e a gente vai seguindo com esse livro, certo? O livro do CIAS. Aí vocês vão fazer um simulado, 10 questões, isso vai valer 40% da nota, e desse simulado de 10 questões, eu quero que vocês gravem um vídeo, né, mostrando a resolução de uma ou duas questões e encaminhem para mim. Toda semana. Já, toda semana, né? Toda semana. Só que eu não vou colocar prazo, Rubens. Vai que aquela semana você está apertado com alguma coisa e você não pode enviar. O que é que você vai fazer? Você vai colocar semana 1, semana 2, semana 3, entendeu? Você vai colocar o vídeo por semana. Ou então por tópico. Né? Cada capítulo tem um tópico. Aí eu não vou colocar prazo, porque você vai poder enviar até o final do semestre, cara. Certo? Aí os vídeos e os simulados, que no caso não é simulados, é resoluções de questões, vocês vão ver tudo lá pelo Moodle, né? E o vídeo eu vou colocar no canal do YouTube, fazer uma playlist lá e colocar lá os vídeos de vocês e os meus, lá no YouTube lá, para a gente poder ter uma sequência e depois só ter uma playlist lá e só visualizar, né? Aí o que é que acontece? Isso vai dar um total de 80% da nota. Aí eu vou elaborar 2 provas, devo colocar final de agosto ou início de setembro, que é mais provável. Essas 2 provas, e essas 2 provas vai valer 20% da nota. Beleza? Tá claro para todo mundo, né? Tá claro, tá claro. Aí a gente vai seguir mais ou menos nesse ritmo, certo? A disciplina vai acontecendo mais ou menos nessa parte tanto de frequência, né? Como de frequência vai ser essa participação, tanto na videochamada, como assistir a videochamada, enfim. E as notas vocês já entenderam já como é que é. Aí, como é que vai ser as aulas de vocês, mais ou menos? Eu vou tentar preparar algumas aulas no PowerPoint. Eu não posso garantir todas, porque pré-cálculo está dando um trabalhozinho legal. Ontem eu passei o dia inteiro preparando uma aula de pré-cálculo, né? Fazer a apresentação no LaTeX é um pouco mais complicado, então acabou acontecendo isso. Aí as aulas de vocês, eu vou tentar preparar no PowerPoint e ficar brincando do PowerPoint e ficar brincando também, obviamente, com a mesa digitalizadora, certo? Que eu vou ficar escrevendo aqui, vocês vão estar observando aí na tela de vocês aí, tá? Enfim, aí aqui, vamos lá, a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho
né, de vetores, certo? Antes de falar de carga elétrica e campo elétrico. Porque não adianta falar de eletromagnetismo para vocês se vocês não tiverem a noção de mecânica. A noção mais básica do que é uma força elétrica, ou melhor, do que é força, do que é movimento, do que é trajetória, do que é vetor, do que é uma representação na física, né? Então, assim, a gente vai tentar dar essa revisão um pouco mais anterior para depois chegar nesse ponto de carga elétrica, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui na apresentação, para poder acompanhar aqui o que é que vocês estão vendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ligar o microfone e perguntar, a gente é pouco aí, então dá para tranquilo, tá? Ficar falando tranquilo. Vou botar esse programa não, vou botar outro. Nesse outro programa eu não vejo vocês, tá? Mas, enfim, eu acho melhor descrever. Então, a aula de hoje eu vou começar definindo algumas coisas, certo? A primeira delas é uma coisinha chamada trajetória, certo? Por que a gente precisa definir trajetórias para poder estudar elétrico? Primeiro, né, porque a gente vai ter uma coisinha chamada movimento da corrente elétrica. E esse movimento de uma corrente elétrica um pouco mais na frente, ele vai ter um determinado sentido. Então, a gente vai, no final das contas, dizer qual o caminho que essa corrente está percorrendo. Se ela está saindo de um ponto A para um ponto B, e como é que está sendo esse negócio. Então, ela está tendo alguma trajetória no meio dos caminhos, né? Então, a ideia inicial é a gente aprender o que é trajetória, que vocês já sabem o que é trajetória, supostamente, né? Então, tem trajetória, tem a outra parte, que é a ideia de movimento, e quando você pega a ideia de movimento, aí você pode perguntar, que tipo? Certo? Que tipo de movimento? O movimento, ele pode ser movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme, ele tem uma velocidade constante. Então, é um movimento que o corpo faz, a partícula faz, com velocidade constante. Tá? Ele pode ter um movimento retilíneo uniformemente variado, que a aceleração, nesse caso, ela é constante, né? Posso fazer uma pergunta para vocês, vocês sabem o que é velocidade e vocês sabem o que é aceleração, né? Acredito eu que sim. Velocidade tem a ver com rapidez, certo? Rapidez. A aceleração tem a ver com o crescimento da rapidez, tá? O quanto está crescendo ou está decrescendo. Então, é a taxa de variação da rapidez, a aceleração. Ok? Então, você teria aí uma taxa de variação. Só que o MRU, né, que é o movimento retilíneo uniforme, ele pode ser uniformemente variado, né? Ele pode ser tanto no eixo X, como ele pode ser também no eixo Y, certo? Ou seja, você pode ter um movimento em um eixo das abscissas ou no eixo das ordenadas, não tem problema nenhum, certo? Exemplo, queda livre. Queda livre, ele esse movimento, né, o movimento de queda de uma pedra, por exemplo, você soltar uma pedra no ar e essa pedra vai caindo, esse é um movimento de queda livre com a ação da gravidade, certo? Então, ele está em linha reta, no fim das contas, que a queda livre seria em linha reta, mas ele está descendo, né? Significa dizer que o movimento é vertical, certo? Aí, você poderia pegar, por exemplo, um carro com a determinada aceleração constante. O movimento desse carro, andando numa determinada pista, numa reta, por exemplo, seria no eixo X, tá? Então, o MRUV, ele pode ser tanto no eixo Y, como ele pode ser no eixo X. E se você tiver um movimento em duas dimensões, ou seja, no eixo X e no eixo Y, você pode ter um movimento que é dito bidimensional. Está claro para todo mundo até agora? Movimento... Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Movimento bidimensional
tá? São movimentos em duas dimensões. Tipo, movimento circular. Por que movimento circular é um movimento em duas dimensões? Né? Se você olhar para o movimento circular, ele é um círculo, né? No fim das contas, é uma partícula girando, certo? Se você pegar uma pedra, amarrar ela num cordão e ficar girando essa pedra, você teria ali um movimento circular para aquela pedra, né? Girando com um raio fixo, certo? Então, esse movimento circular, no fim das contas, é um círculo, tá? Suponha que isso aqui seja um círculo. E esse círculo, ele pode estar, por exemplo, no plano XY, tá? Então, ele é um movimento bidimensional. Só que se ele pegar, por exemplo, tá se movimentando nesse círculo e fazer tipo uma espiral, tá fazendo isso, né? Ele está girando e ao mesmo tempo está subindo. Então, você teria um movimento em três dimensões, certo? Movimento bidimensional também, você pode ter como se fosse um lançamento de projéteis, certo? Lançamento de projéteis. Ou lançamento oblíquo, lançamento de foguete, entre outras coisas. Por que isso é um movimento bidimensional? Porque você tem uma partícula aqui, supostamente você tem uma partícula, certo? Você tem o eixo Y aqui, você tem aqui o eixo X, e o movimento dessa partícula, quando você, por exemplo, se você é um jogador de basquete e quer fazer uma cesta de 3 pontos, a cesta tem que fazer esse movimento, né? Então, aqui está a tua cesta, e aqui é o movimento da bola. A trajetória que a bola percorreu é uma trajetória parabólica, certo? Aqui tem a ação da gravidade, que é um movimento que ele faz em relação ao eixo Y, que você tem uma variação aqui do deslocamento no eixo Y, mas você também tem um deslocamento no eixo X. Então, esse movimento é tido como bidimensional. Aqui no eixo Y, o que é que acontece? Você tem um MRUV. Por que você tem um MRUV? Porque você tem a ação da gravidade. Aqui no eixo Y, você tem um MRU, certo? O movimento é tido em uniforme. Você supõe que a velocidade aqui no eixo Y ela é constante. No eixo X, né, no caso. Ela é constante, tá? Então, o que é que isso implica em elétrico, né? Quando a gente for estudar lá o movimento de um elétron, né, sob a ação de uma força elétrica, por exemplo, esse movimento ele pode ser helicoidal, esse movimento circular indo para cima, seria um movimento tridimensional. Mas ele pode ser bidimensional, certo? Você lançar um elétron em um campo magnético, e esse campo magnético desvia a curvatura do elétron. Aí o elétron faz um movimento circular até onde está o campo magnético. E isso acontece, por exemplo, quando você quer focar um feixe de elétrons. Você quer fazer equipamentos que você tem um feixe de elétrons focado, né? Como se o campo magnético funcionasse como se fosse um espelho, como se fosse uma lente, né? Você tem a luz do sol e a luz do sol é focada em um determinado ponto. Então, o campo magnético pode funcionar dessa forma também para elétrons. Aí você tem o controle de onde é que o elétron vai, para onde é que o elétron vai, né? Qual é o desvio da sua trajetória. Então, assim, a gente vai estudar movimento e, no fim das contas, você pode ver esse movimento ao decorrer do curso, de várias formas, tá? É uma outra coisa que a gente vai estudar depois, e a gente vai aplicar o tempo inteiro, né, que são as leis de Newton, certo? A gente vai aplicar o tempo inteiro em elétron. De alguma forma, a gente vai, tá? As leis de Newton. E essas leis de Newton, né, vocês conhecem já a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, né? A primeira lei tem a ver com referencial inercial, ou seja, que todo corpo que está parado tende a permanecer parado até que haja uma força externa atuando sobre ele, né? E ele constrói a primeira lei de Newton, referencial inercial, onde todas as leis da física são válidas nesse referencial, né? São imutáveis nesse referencial. A segunda lei é uma equação matemática, F é igual a ma, tá? Esse F, na realidade, é uma força resultante que você pode reescrever essa equação da seguinte forma, que é o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou
você pode escrever que F, somatório das forças, é igual à derivada do momento linear, onde o momento linear certo? É igual a massa vezes a velocidade, tá? Você pode substituir aqui, vai encontrar aqui, quando a massa é constante, você teria a derivada da velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração. Beleza por até aí? E você teria aqui a terceira, né? Que aí a gente vai ver algumas consequências dessas leis quando a gente estiver estudando eletromagnetismo, né? Que é a validade dessas leis, tá? Principalmente da terceira lei. E a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação, ou seja, se você aplicar uma força em um determinado corpo, aquele corpo aplica uma força em você de igual intensidade, só que no sentido contrário, tá? Então, a terceira lei tem a ver com ação e reação. Como consequência da lei de Newton, a gente tem a seguinte coisa. Primeiro passo que a gente vai usar muito em elétron é uma coisinha chamada equilíbrio, tá? Eu estou falando de termos gerais, pessoal, porque isso aqui tudo é para vocês já terem visto já, né? Então, já deveriam entender todo esse processo. Aí a gente está falando aqui só em termos gerais, né? E em algum momento que for usar, a gente revisa isso e coloca isso com um pouco mais de profundidade. Por enquanto, a gente está vendo bem superficial, certo? Então, equilíbrio, ele trata de equilíbrio de forças. O que é que significa esse equilíbrio de forças? Que o somatório das forças que atuam no corpo, isso tem que ser igual a zero. Toda vida que ele fala de equilíbrio, significa isso, certo? Vai ter momentos que vocês vão perceber lá em elétron, né, que você vai ter a força elétrica atuando numa partícula, você vai ter a força gravitacional atuando nessa partícula. Toda partícula que tem massa, ela tem uma força gravitacional associada a ela. Toda partícula que é carregada, ela tem uma força elétrica associada a ela. Então, para essas forças entrarem em equilíbrio, significa dizer que você vai somar todas as forças e vai igualar a zero. Se essa partícula está girando, significa dizer que você tem uma força centrípeta atuando sobre ela. Quem é que faz o papel da força centrípeta? Não sei, depende do sistema, tá? Então, a gente vai ter todas essas ideias para brincar lá, né? Mas o principal aqui, o foco aqui, é o estudo do movimento, e toda vez que você vai falar de movimento, você vai falar de trajetória, você vai falar de algo desse tipo, principalmente movimento bidimensional, tridimensional, você vai ter que estudar uma coisinha chamada vetores. Então, a gente vai começar a brincar com vetores antes de partir para a parte histórica de elétrico e falar de carga elétrica. Por que é essencial você saber vetores? Porque toda representação da física é dada por vetores e escalares, né? O que são vetores? Vetores são, vamos dizer, propriedades, né, ou variáveis, ou, vamos dizer, entidades, né, da física, que possuem módulo, direção e sentido, né? Direção é diferente de sentido, tá? Só para você ter a ideia, se você colocar aqui o eixo coordenados, né, bidimensional, como eu estou mostrando aqui, se você supõe que aqui você tem um eixo coordenado, de coordenadas, né, de forma bidimensional, aqui o eixo X, aqui o eixo Y, certo? Direção significa dizer que ele está na direção Y, pode estar tanto ser positivo como negativo, é direção. Tá? Direção ele significa dizer, então, que ele está tanto no eixo Y ou está no eixo X. É uma direção, certo? Sentido é o sentido positivo ou o sentido negativo. Então, direção é estar em cima do eixo, né? A direção seria, então, dizer que ele está norte ou sul. Isso é uma direção, norte ao sul. Agora, se você diz que ele está ao norte, do sul para o norte, você está dizendo um sentido, certo?
Se você dizer que ele está do leste para o oeste, você está dizendo sentido. Tudo bem? Agora, em cima desse eixo é a direção. E quando você fala o sentido, você está dando um sentido positivo para ele. Por exemplo, se você pegar o centro de Quixadá e o campus, aqui está o centro, aqui está o campus. Né? Centro e o campus. O centro e o campus tem uma distância de 6 quilômetros. Certo? Eu sei qual é a distância do centro para o campus. Então, eu sei que o módulo aqui dessa distância é 6 quilômetros. Tá? Então, eu posso dizer que daqui para cá, você tem aqui um módulo de 6 quilômetros, essa distância. Certo? A distância é um escalar, que é 6 quilômetros. Agora, quando eu falo que o deslocamento do centro para o campus, né, olha, repara, quando eu falo deslocamento do centro para o campus, eu estou dando um sentido nisso. A direção é esse eixo aqui, ó, centro-campus, mas pode ser do campus-centro. A direção pode ser qualquer um dos dois. Mas quando eu falo do centro para o campus, eu estou dando um sentido. Do campus para o centro, eu estou dando outro sentido. Tá? Então, vetores é isso. Você precisa, para poder identificar algo, você precisa dar essas três informações. A exemplo, né, se você fala de velocidade, eu estou viajando a 60 km por hora. Eu tenho um módulo da velocidade, mas eu estou dizendo que eu estou viajando. Aí você pergunta, viajando para onde? Repara, eu preciso de mais informações para poder complementar isso, não é? Mas só isso não é suficiente para dizer completamente sobre a velocidade do meu sistema. Eu preciso de mais informações, eu preciso de uma direção e de um sentido. Agora, se eu falar tempo, né? Se eu falar que agora, no momento, é 18 horas, você precisa de mais alguma informação sobre isso? Né? Quando você não precisa de mais informação, você está dizendo que esse sistema é um escalar. Tá? Então, na física, a gente vai ver muitos sistemas que são construídos por vetores e escalares. Tá? Aí, na álgebra linear, você também viu isso, que você pode construir um vetor, né, uma base lá na álgebra, lá, você pode construir uma base V, como, por exemplo, um A1x1 mais A2x2, mais assim por diante, certo? Esses caras aqui, todos eles são vetores. Todos eles são vetores. São vetores que determinam a dimensão da minha base. Enquanto que esses caras aqui são constantes, né? Que diz o quanto esse vetor está contraindo ou o quanto esse vetor está expandindo. Então, essa função aqui, dessa constante, é expandir o vetor ou contrair o vetor, tá? Então, escalar vezes um vetor, você tem a função de um vetor, né? Se você tiver V, deixa eu botar assim como exemplo, se você tiver V igual a 5 unidades arbitrárias aqui, porque eu não sei qual a unidade que tem de V, tá? Toda vida na física, as unidades são muito importantes, certo? Por exemplo, anos-luz é diferente, quilômetros, tá? Então, assim, a gente precisa colocar sempre essas unidades. Então, suponha que V tem uma unidade 5. Se você tiver V escrito como se fosse alfa vezes 5, né? Ou 5 alfa, onde esse alfa é uma constante, tá? Nesse caso aqui, a gente precisa colocar também qual é a direção que ele está indo. Suponha que esteja aí no eixo x positivo. Esse eixo x positivo, você pode escrever como esse versor, daqui a pouco eu explico o que é um versor, tá? Então, você teria V igual a 5 alfa. Se alfa for igual a 1, é fácil entender que V é igual a 5, certo? Se alfa for igual a 1, V é igual a 5. Se alfa for menor do que 1, tiver entre 1 e 0, ou entre 1 e menos 1, será menor do que 5V, certo? E se alfa for maior do que 1, vocês entendem que ele será maior do que 5. Então, esse alfa aqui, ele faz um papel de quanto você está contraindo ou expandindo o teu vetor, certo?
Beleza pura até aí, né, galerinha? Então, a gente já sabe o que é um vetor. Vetor é uma entidade qualquer, certo? Que ele vai ter módulo, direção e sentido. A gente já sabe qual é a diferença de módulo, direção e sentido. A representação de um vetor, a representação geométrica, é simplesmente você traçar uma reta, né? E essa reta tem uma seta aqui, tá? Isso é um vetor. Esse vetor, eu posso dar o nome a ele, por exemplo, de S, não tem problema nenhum, tá? Esse vetor S, ele tem esse tamanho, essa distância daqui para cá é o módulo dele, certo? E, além disso, a direção é esse eixo aqui, certo? E o sentido está aqui apontando pela seta. Se você construir um plano cartesiano, né? Construir aqui um plano cartesiano, tentar construir um pouco mais bonitinho aqui, só para deixar reto. Se você construir aqui um plano cartesiano, por exemplo, certo? E colocar um vetor aqui, passando aqui pela origem, para facilitar a nossa vida, vou botar ele bem para cá, pronto. Se você colocar aqui um vetor, tá? Aqui o eixo Y, aqui o eixo Y, aqui o eixo X, aqui o vetor S. Certo? Então, você tem aí um vetor qualquer, e repare que ele está mais próximo do eixo X do que do eixo Y. Se você disser que você pode pegar esse vetor aqui, botar aqui, um ângulo θ, por exemplo, e você pode traçar aqui tem uma seta bem aqui, foi mal, né, uma reta aqui. Então, esse vetor, ele tem um tamanho no eixo X, certo? Que eu vou dizer que isso aqui é um SX, e ele tem um tamanho no eixo Y, que eu vou dizer que isso aqui é um eixo SY, certo? Então, o vetor S, ele é escrito de uma forma que você tenha SX na direção de X. Aí, a direção de X, você pode pegar um vetor unitário chamado I, um versor unitário chamado I, e um versor unitário chamado J aqui na direção Y, tá? Ou tem gente que coloca esse I aqui como se fosse X chapéu, e esse Y como se fosse, esse J como se fosse Y chapéu. Então, você teria SX na direção I, mais SY na direção J. Todo mundo entende isso que foi feito? Certo? Que esse vetor aqui é como se você estivesse pegando esse cara aqui, ó. Ele está sendo construído por uma parte aqui, até uma parte bem aqui. Se vocês não entenderam isso, obviamente, vocês entendem que isso aqui é um ângulo retângulo, né? E se eu quiser saber o módulo de S, certo? O módulo de S, que seria SX ao quadrado, mais SY ao quadrado, a raiz quadrada disso. Porque o módulo de S seria a hipotenusa aqui, não é? Então, você teria aqui a hipotenusa. É fácil encontrar o módulo de S dessa forma, tá? Então, esse SX é o quanto ele andou no eixo X, SY é o quanto ele andou no eixo Y. Belezinha pura até aí? Tranquilo, né? Aí tem um programinha aqui, deixa eu botar aqui, tem um programinha aqui do FET, depois vocês brinquem com ele. Eu vou colocar esse programinha lá no Moodle, tá? Aí depois vocês brincam com esse programinha, que ele vai pegar o seguinte, ó. Se você pegar aqui e colocar aqui um vetor A de tamanho 5, por exemplo, e colocar um vetor B de tamanho também 5. E se eu quiser somar A mais B, obviamente, A mais B vai ser o vetor S, que vai ser 10. Tá tudo no mesmo eixo, tá vendo, ó? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu não vou criar soma, não. Eu vou tirar aqui, certo? Vou pegar o vetor A, tá bem aqui, e eu vou colocar esse vetor A com ângulo de... Cadê aqui? Como é que eu faço aqui para cortar aqui o ângulo aqui? Aqui foi para começar. Vou botar aqui um vetor A,
Eu quero o vetor A maior, quero o vetor A 10. Aí agora eu queria colocar aqui um ângulo aqui. Só faz aumentar assim. Como é que coloca? Ah, não, assim é para puxar. Como é que coloca aqui um ângulo aqui? Isso aqui tá 9. Tá 10. Eu queria colocar um ângulo aqui. Ah, aqui tá um D só, foi mal. Tá certo. Vou colocar aqui o vetor A, certo? Eu quero o vetor A com tamanho 10. Valores, aqui o tamanho dele tá 10. Tá o módulo de A. Eu vou colocar um vetor B. E eu vou querer esse vetor B com tamanho 10 também. Aí eu vou colocar esse vetor B com esse ângulo aqui. Se eu colocar o vetor B bem aqui, certo? E eu quiser saber a soma. Olha só o que foi que aconteceu. Essa é a soma do vetor A com o vetor B. O vetor A com o vetor B, ele sempre vai pegar o quê? Ó? Ele pega a ponta do A, né? Pega, bota na origem, conecta a ponta aqui, coloca a origem de B, coloca na ponta de A e vai até o final. E o vetor soma é como se você estivesse complementando aqui da ponta de um até a ponta do outro. Isso é a soma. Vamos ver mais um exemplo. Se eu fizer isso aqui com o vetor B, ó. Então, que é tamanho 10. Olha o que foi que aconteceu com o vetor S. Certo? Se eu quiser isso aqui de novo, ó, que é tamanho 10. Vou deixar bem claro aqui, para todo mundo que vê aqui. Aqui está 10.2, mas eu quero 10. Então dá 10.2, é? Tá bom, deixa aí 10.2 aí, não tem problema não. Olha o que foi que aconteceu com o vetor S. Certo? E se eu colocar o vetor B ao contrário de A? Olha o que foi que aconteceu com a soma. Ficou zero, tá vendo? Porque um está no sentido, o outro está no sentido oposto. Então, A menos B fica zero. Tá? Se eu colocar aqui uma hipotenusa aqui, ó. Que tem 9, mas eu quero... Que tem 9, aqui tem 9. Olha o que foi que aconteceu. Você teria aqui um ângulo reto aqui. Se você colocar assim, ó. Certo? A soma dos vetores, se você olhar, é a mesma coisa você pegar esse vetor A aqui e colocar bem aqui, ó. Né? Essa daqui é a chamada regra do paralelograma. Você pode colocar aqui também, ó. Beleza pura? Né? Se eu tiver outro vetor, o vetor C agora, e coloquei assim. Repara que eu coloquei aqui o vetor C. Também eu quero 9. Certo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Ó, tá aqui o vetor B. Tá aqui o vetor C. Olha o que foi que ele formou. Tá? Se eu mudar aqui a direção do vetor C, olha o que é que acontece. Se eu botar ele bem aqui. Né? Então, sempre vai acontecer essa brincadeira. Beleza pura até aí? E eu posso brincar aqui com as componentes, por exemplo. Se eu supor que S é dessa forma, né? Eu não vou querer o S aqui como vetor soma, eu não quero soma. Eu vou querer os valores sim. Eu posso colocar um vetor qualquer aqui, o vetor A, por exemplo, dessa forma aqui, certo? E o vetor B eu posso colocar como sendo componente. A componente dele vem até aqui, ó, tá vendo? B de x é 8. Enquanto que o B de y, eu posso colocar ele aqui, ó, B de y vai ser 9. Como é que eu mostro que isso é verdade? Certo? Se o vetor A tem 12, eu estou dizendo que o B de x é 8, o B de y é 9. Voltando lá para a lousinha lá. Quando a gente volta aqui para a lousinha, lembrando novamente aqui da parte anterior, que você teria esse ângulo aqui, aqui você teria o SY, e aqui você teria SX, e aqui você teria esse ângulo. É fácil entender que o cosseno de θ, é igual ao cateto adjacente, SX, sobre a hipotenusa, módulo de S.
Então, é fácil entender que Sx é igual ao módulo de S cosseno de θ. Se você fizer a mesma brincadeira por o seno, vai ficar o módulo de S, seno de θ. Então, as componentes de Sx e Sy é dada pelo quem? Por quem? Pelo módulo do vetor vezes o cosseno de θ. Vamos olhar aqui de novo, lá Olha só, o vetor A, qual o ângulo do vetor A? Se você olhar o vetor A, o ângulo dele é 48,4, né? Vamos melhorar isso, vamos botar isso 45, para ficar mais fácil. Se você bota o vetor A como se fosse um ângulo de 45, né? Aí aqui o vetor B vem bem aqui, pronto. Se você bota o vetor A como se fosse um ângulo de 45, se ele tem um ângulo de 45, A de x vale quanto? Né? Calculadora aqui, tá aqui para mostrar para vocês. Vai ser lá, o SX, o AX, no caso, é o A, 12,7, vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2, que é 1,4. Raiz de 2 dividido por 2, não é isso? Que é 0,7. Então, isso aqui dá igual, tá vendo? 8,99, porque aqui deu 9 porque ele está pegando todos os valores, né? Porque aqui tem 0,7 alguma coisa. Beleza pura? E o SY você faz a mesma brincadeira, né? Então, aqui, o sisteminha aqui que vocês estão vendo aqui, ele consegue mostrar exatamente isso, tá? E você pode ainda brincar ainda mais ainda, né? Você pode colocar aqui esse vetor aqui, esse outro vetor aqui, mudar o ângulo, colocar a soma, né? Colocar a soma somente desse cara, tá vendo? Você pode colocar quantos vetores você quiser e colocar só a soma de um deles. E assim vai, tá? Você pode modificar os ângulos. Você pode botar para ver as componentes, ó. Olha as componentes aí, como é que ficaria. Tá? Então, esse programinha aqui eu vou distribuir para vocês, senão vocês peguem lá, depois lá. Esse é o nome do canal, FET, certo? É o portal do FET. E lá em física... Joel, Pois não, meu filho? agora há pouco teve uma hora que tu foi escrever 3 vetores, aí tu colocou um vetor indo para cima, outro para a direita e outro para baixo, né? Aí alguma coisa aí no FET deu 9. Era referente à distância, né? Que É referente à distância, sim. Tá? O que acontece ali naquela casa foi isso aqui, ó, que eu coloquei. Vou colocar aqui os valores, ó. Cadê os valores aqui? Ó, isso aqui tá 9, por exemplo, certo? Tá 9. Aí eu vou colocar agora um vetor B, e eu coloquei dessa forma aqui, se eu não me engano, 9, tá? E agora eu vou colocar um vetor C. O vetor C tá aqui, ele tá 10, mas eu vou colocar 9 também, certo? E agora eu vou somar os vetores. Quando eu somo, vai aparecer quanto? 9. Por quê? Porque ele só tá dando isso aqui. Tá vendo, ó? Belezinha, entendeu o que foi feito? Beleza. Pronto. Então, esse canal aqui, fica para vocês aí a dica aí, ó. Né? Eu vou colocar aqui no chat aqui para vocês. Cadê aqui? Como é que eu faço aqui? Eu tenho que sair aqui para poder colocar no chat. Aí vocês dêem uma olhada lá, vão fazendo com calma lá, faça essa brincadeira aí, entendeu? Continuando, então, a gente falou um pouquinho de vetores e soma de vetores, né? Obviamente falou de soma e de subtração de vetores, certo? E quando a gente fala de soma e subtração de vetores, aí tem outra parte que a gente tem que falar, que é a parte da multiplicação de vetores. Tá dando para entender a letra, tá dando para caminhar aí, tá? Tá ruim pra caramba aqui de escrever. Não, tá dando para entender, tá tranquilo. Eu ainda tô me acostumando ainda com a mesa digitalizadora, cara. Aí, às vezes dá certo, às vezes não.
Enfim. Então, a gente vai ter agora uma coisa chamada multiplicação de vetores. E essa multiplicação, ela gera um escalar, ela gera um vetor e ela gera um tensor. Essa parte aqui, que é de tensor, a gente não vai trabalhar, tá? Vocês não vão ver isso em cálculo, a não ser que seja cálculo avançado, muito menos em física que não seja física avançada. Principalmente quando você vai estudar relatividade, né? Mas você vai estudar relatividade geral, que vai ter o Gemini, essas coisas, certo? Outra opção é você estudar matemática e você vai ver lá, se eu não me engano, geometria diferencial, entre outras coisas lá. Aí você acaba estudando tensores. Tem uma forma de você escrever elétron na forma tensorial. Ele sai de 4 equações de Maxwell para 2 equações, mas a gente não vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. O que gera um escalar, né? O que gera um escalar é o chamado produto escalar. Produto escalar. Esse produto escalar, você vai fazer o seguinte, ó. É um vetor A escalar a um vetor B, certo? O significado geométrico disso é uma projeção do vetor A sobre o vetor B. Ou caso contrário, né? Como é que seria isso? Suponha de novo que você tenha os eixos coordenados, tá? Até agora tá tudo bem, né, pessoal? Tá dando para acompanhar direitinho, né? Aqui não vai mais do que isso aqui, então vou fazer assim. Suponha que você tenha os eixos coordenados. E os eixos coordenados, certo? Suponha que você tenha aqui dois vetores. Suponha que você tenha aqui o vetor B e aqui o vetor A, certo? Suponha ainda que você tenha aqui os eixos, não é isso? O eixo X, o eixo X e o eixo Y. Né? Aqui é o vetor B e aqui é o vetor A. Tá? Tá aqui o sentido do vetor A, tá aqui o sentido do vetor B. Aí, o produto escalar, certo? Ele leva em consideração os vetores que estão paralelos a A. Ele não quer saber das componentes do outro vetor que são perpendiculares a ele. Porque aqui tem o BTBY e até aqui tem o BX, não é? Todo mundo entende isso? Que aqui, até essa parte aqui, você tem o BX e até aqui você tem o BY. Deixa eu pegar aqui outra cor aqui. Então, esse aqui é o vetor BX aqui. Certo? Essa parte aqui. Você teria aqui o BX. E aqui você teria o BY. O vetor BY, né, o vetor não, né, o componente de B na direção Y é perpendicular ao vetor A, né? Se ele é perpendicular, então BY, né, vezes, né, escalar ao vetor A, isso é zero, porque ele não leva em consideração a parte que é perpendicular, né? E aqui, para ser um vetor, você teria que ter a direção J. Beleza pura até aí? Beleza. Pronto, então você não leva em consideração a parte que é perpendicular. Você só leva em consideração a parte que é paralela. Aí você está vendo que, então você está levando em consideração a parte que o vetor B projetou sobre A. Certo? Então ele é uma projeção do B sobre A. Então ele tá fazendo essa brincadeira aqui, ó, como se ele estivesse deitando, pegando só a componente que está paralela a A. Certo? Então o produto escalar A, escalar B, na realidade, você está pegando simplesmente aqui o módulo de A, B de X. Mas quem é B de X? B de X é o vetor B cosseno de θ. Você lembra disso? Né? É o módulo de B cosseno θ. Né? Que aqui, se você pegar esse θ bem aqui, que é o ângulo entre os dois vetores, tá?
θ aqui é o ângulo entre B e A. Ou A e B, não importa. Então, o ângulo entre os dois vetores. Então, o vetor B você pode escrever dessa forma. Não, vetor B não, o produto escalar você pode escrever dessa forma. A outra forma que você pode escrever, né, que dessa forma você tem que saber o seguinte, ó. A escalar B, dessa forma você tem que saber quem é o módulo de A, quem é o módulo de B e qual é o cosseno do ângulo entre A e B, tá? Existe outra forma que você pode fazer, que é simplesmente você escrever que o vetor A escalar o vetor B. Isso daqui é o vetor A, que é A. Ixi, tá queimando alguma coisa aqui. Cheiro de queimado. Será que é meu computador? Espera aí. Deixa eu ver aqui a temperatura aqui do bichinho aqui, que o cheiro de catinho queimado tá grande. Agora eu fiquei com medo. Só 98 graus. Tá bem friozinho. Porra! Rapaz, será possível? Ai, ai. Tá bem friozinho mesmo, viu? Vamos ver se aguenta aqui. Tirou até a concentração aqui. 98 graus. Puta que pariu. Deixa eu ver se confirmar mesmo. É isso mesmo, 96 graus aqui. É o máximo, né? Tá 79 agora. É isso mesmo. Vamos ver também pelo gerenciador de tarefas. Coloque em economia de energia, ô João. Talvez ajude. Não, aqui não tem economia de energia não, meu filho. A ventoinha que não tá prestando. Eu já fiz o pedido da nova e não chegou ainda não. É o cooler dele, não tá prestando? Aham. Qual Tá processador? O negócio aqui tá... Não sei onde é que tá vendo aqui. Não sei se é desempenho, é. O desempenho aqui eu acho que tem temperatura. Enfim, cara. Eu fiquei com um pouco de raiva da Dell. Deixa pra lá. Então, vetor, você pode escrever. Então, faltou algumas coisas aqui, que tirou até a concentração. AX na direção de I, mais AY na direção de J, vezes BX na direção de I, mais BY na direção de J, certo? Repara o seguinte, ó. Vamos lá. Tem um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte, ó. Aqui tem I, aqui tem J. I é perpendicular a J, certo? I é perpendicular a J. Então, quando você faz o produto escalar, né, e você tiver I vezes J, isso é zero. Ou J vezes I, isso é zero. Porque o produto escalar só pega aqueles que são paralelos, não aqueles que são perpendiculares. Então, você teria aqui AX, BX, mais AY, BY. Então, o produto escalar, entre dois vetores, você pode escrever dessa forma. O produto das componentes. Só que são as componentes que são o quê? Que têm o mesmo perfil, certo? X, X, Y, Y. Belezinha? E repare que aqui, ó, você tem como final um número. Você tem um número, é um escalar. Você não tem um vetor. Então, o produto escalar gera um número, certo? A exemplo disso, a gente tem o quê? Na física, que seria um produto escalar que geraria um número. No momento, não estou lembrando, assim, de qual. Não, estou não, lembrando de qual não. Depois eu pego e passo para vocês o que é que a gente teria. Tá? O produto vetorial, obviamente, tem a força magnética, né? Que é um produto vetorial. Então, produto, agora que gera um vetor, é chamado de produto vetorial. O nome já diz, certo? É um produto
né? E esse produto, entre dois vetores, ou três vetores, seja lá o que for, é um produto que gera um vetor. É o produto vetorial. O produto vetorial, você pode representar ele dessa forma, certo? Lá, o produto escalar era uma bolinha, aqui o produto vetorial é um X. Aí, o produto vetorial, se lá no produto escalar você tinha como interpretação geométrica uma projeção, aqui o produto vetorial você vai ter como interpretação geométrica uma área. Mas como é essa área? Né? Se você pegar aqui e construir o vetor A, suponha que isso aqui seja o vetor A, suponha que isso aqui seja o vetor B, certo? Isso aqui é o vetor A, opa, aqui é o vetor A, aqui é o vetor B, tá? Aí você pode simplesmente complementar isso aqui, né? Colocar aqui da seguinte forma, eu vou colocar aqui, é como se você estivesse fazendo uma projeção de B lá do outro lado aqui, ó. Então você estaria fazendo mais ou menos assim, não é? Esse aqui seria o vetor B. Se você fizer também isso para o vetor A, você teria mais ou menos assim. Esse aqui seria o vetor A, certo? Tá mais ou menos isso mesmo, tá? Então, você formou como se fosse um retângulo, né? Aqui, certo? Aí, quando você faz o produto vetorial, você só quer saber da parte que é perpendicular. Ou seja, você só quer saber, por exemplo, se o vetor A estiver só na direção X e o vetor B estiver só na direção Y, então, é AX, né? Se você tiver um negócio desse jeito, você teria aqui o vetor A e aqui o vetor B, e o produto vetorial aqui, como os dois são perpendiculares, é o produto deles mesmos, certo? Do módulo deles. E quando você calcula a área desse retângulo aqui, não é base vezes altura, né? Se você estiver fazendo o produto vetorial desses dois caras, que eles são perpendiculares, é simplesmente você está multiplicando a base vezes a altura. Então, você está calculando a área desse retângulo. Aqui também, quando você faz o produto vetorial entre esses dois caras, A vetor B, isso aqui, na realidade, você está calculando a área desse retângulo, certo? Então, você está calculando a área desse retângulo, tá? Só que tem um negócio. Quando você calcula a área, é o módulo. O módulo é a área. Mas o vetor tem uma direção que é perpendicular a essa área, tá? Então, o vetor que gerou essa área, né, o produto vetorial, gera um vetor que é perpendicular aos dois. Então, esse novo vetor aqui, que eu estou chamando aqui, por exemplo, de N, é perpendicular tanto a A como é perpendicular a B. E ele tem módulo igual à área formada por esse retângulo aqui, né, entre A e B. Beleza pura? Isso é a interpretação geométrica, né? Quando você passa para calcular, a gente faz o seguinte, ó. Você tem A, vetor B, tá? Levando em consideração que A e B tem que estar perpendicular, então é como se você estivesse pegando o módulo de A, eu chamei só de A, módulo de B, seno de θ, entre A e B. E, além disso, gera aqui um vetor, que eu vou chamar de N. Esse vetor N é aquele vetorzinho que é perpendicular à área, tá? É um vetor normal à área gerada por AB. E a outra opção é você dizer que A é igual a AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K, certo? E você dizer que B é igual a BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Quando você faz o produto vetorial entre A e B, na realidade você está multiplicando todo mundo aqui, né? Então você teria que, eu vou fazer só para um deles, depois a gente repete para os outros aí. Você teria a seguinte coisa, que era AX, vou colocar em outra cor, AXI, tá todo mundo entendendo, né? Assim,
vetor dx e mais. Professor, Pois não? eu não entendi muito bem por que que tem esse verso N. Por que que tem o versor n? Certo. Eu explico já de novo, tá bom? Tá. Aí aqui teria o K. Pronto. Voltando aqui, ó. Você entende que o produto vetorial A vezes B, representação geométrica, uma área? Sim, Pronto. Só que a área é um escalar, é um número, não é um valor da área. Por exemplo, sim. se eu disser que a Terra tem 10 hectares, não preciso dizer mais nada. Só que esse resultado aqui, ele gera um vetor, certo? Aí, quando você vai aqui olhar para esse vetor aqui, o vetor tem que ser perpendicular tanto a A, como ele tem que ser perpendicular a B. Para ele ser perpendicular a B, nesse caso aqui, você entende que ele tem que estar saindo da tela ou entrando na tela? Sim, Pronto, então você entende que ele é perpendicular a essa superfície? Certo? Se ele é perpendicular a essa superfície, significa dizer que ele é um vetor normal. Então, esse vetor normal, ou esse versor, seria um N. Entendeu? Que ele representa Sim. a direção do vetor normal. Tá? Então, essa é a ideia. entendi. Tá? Bom, voltando aqui ao ponto lá. Então, aqui você teria o seguinte, ó. I vezes I, você entende que é zero. Por quê? Porque eles não são perpendiculares, eles são paralelos. Certo? Então, você vai ter AX, BY. Aí você vai ver que você vai ter I, vetor, J. Depois você vai ter mais AX, BZ. E vetor K. Aí você vai, para né, fazer um pouco mais tranquilo, você coloca assim, ó, I, J, K. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. O que é que essas setinhas representam? Se você estiver multiplicando o I pelo J, gerou o K, certo? Se você fizer I vezes J, gera K. Se está nesse sentido, o IJ é positivo, gerou K positivo. Se está no sentido contrário, é negativo. Tá? Então, I vezes J, gerou quem? Gerou K. Certo? Positivo. K vezes I, gerou quem? Gerou J. Porque é o terceiro, sempre funciona o terceiro, é cíclico, né? O resultado, certo? É K vezes I, apareceu o J. J vezes K, aparece o I. E esse sentido, ele é positivo. Né? Quando você faz o contrário, ele é negativo. Tá? A gente vai ver de outra forma daqui a pouco. Então, A, vetor B... Joel, Pois não, meu filho? como é que tu define o sentido aí, que eu não entendi? Fica positivo e negativo como, assim? Pronto, cara. Faz o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos botar aqui quem é... Botar I e J, certo? Porque aqui não dá para desenhar. Aqui I, daqui J, certo? O I significa dizer, se ele está positivo, significa dizer que ele está para o lado positivo do eixo X. Então, I está para cá. Certo? O J, se ele é positivo, significa dizer que o J está no lado positivo do eixo Y. Está para cá. Tá? Quando você faz I vetor J, você coloca a mão no I, e roda a mão pro J. Tá vendo meu dedão? Ele está apontando fora da tela. Então, I vetor J gerou um outro vetor que é perpendicular nesse sentido para cá. Certo? Então, você pode estar aqui, por exemplo, aqui, acho que dá para entender aqui mais ou menos, que aqui seria o eixo, vou pegar aqui uma outra cor, que seria o eixo Z, né? E aqui você teria K. Então, quando você faz I vetor J, você está pegando isso aqui, ó. Você está girando sua mão para cá. Você está botando sua mão no I e está girando para cá. Ah, mãe, entendi. Aí você gerou o K. Quando você faz J vezes I, você está botando sua mão no J e está indo para o I.
Tá vendo, ó? Você gerou menos K, lá para o outro lado. Se você estiver vindo do I para o K, você botou sua mão no I e veio para o K. Você está indo lá para o menos J. Mas se você botar sua mão no K e ir para o I, né, outro sentido, você está subindo. Beleza, entendi. Uma aplicação disso, por exemplo, é como você vai rodar um parafuso. Né? Você quer tirar esse parafuso, certo? Aí você só faz o seguinte, se você fizer, se esse parafuso está colocado lá, né, aqui em pé, aqui, né, tá aqui, a pocazinha lá, você vai usar uma chave lá. Então, qual o sentido você tem que girar a chave para poder o parafuso sair? Né? Como você quer que o parafuso saia, você quer esse sentido, então você gira a chave desse jeito, para ele poder sair. Se você quer que o parafuso entre, você gira a chave desse jeito. Beleza? Vocês já fizeram isso, suponho eu. Né? Então, voltando aqui à história aqui, então esse cara aqui, quem é, Kevin? I vezes J. I vezes J é o K positivo. Pronto. Então, I vezes J é K. Não é isso? E I vezes K? É J negativo, né? J negativo. Então, você teria aqui, ó, AX, BY, K positivo. AX menos, né? Você acabou de dizer aqui. AX, BZ de J. Mas você também teria AY, BX. Ó, do J para o I. Ó, tá vendo? Ó, J para o I. Ficou o quê? J para o I fica menos K, não é? Depois você vai ter AY, BZ. AY, BZ. É, de J para K, fica I. Depois você vai ter AZ, BX. É de K para I, fica J. Depois você vai ter AZ, BY. Isso aqui é de K para J. K para J fica o quê? Menos I, né? No fim, você vai ter algo do tipo que A, vetor B, é igual a... Vamos pegar aqui o que tem I. AY, BX, menos AX, BY. Isso na direção I. Mais AX, que é o J, o que é que tem J? AX, não, AZ, pode ser o AX mesmo, não tem problema não. Vou botar aqui menos, vou botar aqui mais mesmo. Aí aqui teria menos AX, BZ, mais AZ, BX, isso J. Ainda tem a outra parte lá que é em relação ao K, que você teria aqui AX, BY, menos AY, BX, na direção K, certo? Eu tentei escrever tudo aqui, porque a gente pode escrever agora, né? Vocês podem conferir isso de forma tranquila. Você pode escrever isso aqui como se fosse um determinante. I, J, K, tá? E aqui você coloca o vetor A, todo o vetor A, AY, AZ, BX, BY, BZ. E você consegue responder do tutorial a partir do cálculo do determinante. Belezinha? Todo mundo consegue entender isso? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vetores, a ideia de vetores é mais ou menos essa, e falta só outra parte, que é a parte de produto misto. E essa parte de produto misto, certo? Significa dizer você fazer uma mistura entre o produto vetorial e o produto escalar, e querendo ou não, a gente já fez isso, né?
foi o cálculo de volume, certo? Então, o volume, ele é dado pelo produto misto A escalar B vetor C. Isso é um volume, certo? Se você tem um vetor A, um vetor B e um vetor C, isso aqui gera um volume, tá? Então, é a mesma história de você construir um vetor tridimensional, você coloca lá 3 vetores lá, e você vê que você forma uma figura lá, como se fosse um paralelograma, né? Paralelepípedo, na realidade, né? Paralelepípedo, e esse daí vai ser o volume do paralelepípedo, desse produto misto, tá? No produto misto, a primeira coisa que você tem que responder é o produto vetorial. Você faz o produto vetorial, depois faz o produto escalar, tá? Então, assim, é só a ideia de como é que é geometricamente. Belezinha? Acredito que sim, né? Tá tudo bem. Voltando aqui a videochamada. Bom, então, a primeira parte foi essa parte de vetores. Eu falo demais, eu fico com a garganta seca. A primeira parte foi essa parte de vetores, né, e essa parte mais de ideia de física, da forma mais resumida possível, né, vocês até o momento vocês não fizeram nenhuma disciplina de física, então a gente pegou só os conceitos aí que são necessários para poder aprender algumas coisas, tá? Aí, em física, novamente, né, em elétron, já vai começar com o estudo disso aqui, ó, de carga elétrica e campo elétrico, lá no livro, certo? Carga elétrica e campo elétrico, né? Aí ele coloca aqui que ao estudar esse capítulo, a gente tem que saber o que é carga elétrica, né? E como é que essa carga é conservada. Isso é bem importante, tá? Que essa carga aqui, ela é conservada. Ou seja, você não pode construir carga do nada. Né? Você não pode destruir essa carga, você pode transformar essa carga, né? Provavelmente, certo? Essa transformação, acho que é feita como é que é o nome? Aceleradores de partículas, né? Que você pode transformar elétron em quartson e quartz, entre outras partículas lá. Né? E como os objetos se tornam eletricamente carregados, né? E o que seria essa lei de Coulomb, né? É a distinção entre força elétrica e campo elétrico, como calcular um campo elétrico em um conjunto de cargas, e como usar esse conceito de linhas de campo. Então, esse capítulo ele tem como objetivo, como objeto de aprendizagem, né? Como objetivo de aprendizagem, toda essa parte. Bom, a gente vai tentar falar de algumas coisas aqui. Primeira coisa, né? Que essa parte de carga, né? Historicamente, você tem lá a tal da magnemita, né, onde era uma pedra que você já tinha um certo campo magnético, e depois disso surgiu a parte que você tinha, aqui no ano 600 a.C., você tinha que, ao atritar a lã do carneiro, né, com uma barra, você tinha uma possibilidade de atrair os objetos, certo? Hoje podemos afirmar que o ambar adquiria uma carga elétrica e ele se tornava eletrizado, certo? Ou se tornava carregado. Então, assim, a ideia, basicamente, era uma eletrização por atrito, que era feita, né? Aí a gente vai ver quais são esses tipos de eletrização e o que é essa carga, tá? O primeiro ponto é o que é carga, né? Primeira pergunta vem isso. É uma pergunta bem conceitual, né? Que aí vocês deveriam responder isso, né? Com uma certa clareza já, mas a gente tem uma certa dificuldade para isso. Né? Então, a primeira pergunta vem, o que é carga, né? Certo? Aí, a segunda pergunta como é que existe carga na matéria, né? Como é que tem lá essa carga na matéria? A primeira coisa que a gente vai ver, certo? Que aí é uma ideia mais atual,
é que carga, na realidade, você tem, então, é o número de elétrons que tem na matéria, né? Um número de elétrons livres, certo? Número de elétrons livres. Ou seja, se você tiver lá, por exemplo, que a carga de um objeto é 1,6 microcoulombs, por exemplo, significa dizer que esse 1,6 é um percentual do número de elétrons, certo? Então, a carga ela é escrita como se fosse o número de elétrons que você tem no material, número de elétrons livres. Por quê? O que eu quero dizer com o número de elétrons livres? Porque a carga do elétron, ela é adotada como se fosse negativa, enquanto que a carga do próton, ela é adotada como se fosse positiva. Vocês viram isso em química, no ensino médio, tá? Isso aqui foi uma adoção. Não se sabe por que vem esse sinal de menos e mais, então é por adoção. Aí o que acontece? Se você tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, tá? E a carga do próton é igual à carga do elétron, a carga total do meu sistema é zero. Esse sistema não é carregado. Normalmente é o que acontece, né? Normalmente a gente não tem, toca numa mesa, a mesa não está carregada. A mesa, certo que a mesa é isolante. Toca no metal, o metal não está carregado, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, se existir uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, significa dizer que o material vai ter uma carga, certo? Essa carga ela pode tanto ser positiva como ela pode ser negativa. Mas essa carga positiva ou negativa, você conta pelo número de elétrons livres que está no sistema, ou esse número de elétrons livres que ele fala aqui, seria também o número de prótons, como o número de elétrons é igual ao número de prótons, carga do elétron é igual à carga do próton, então, essa equação é de forma geral. Beleza pura até aí? Então, o que é carga, né? O que é carga? Carga é você dizer, você pensar, por exemplo, numa carroça, quanto que aquela carroça pode levar. Se você pensar comparar uma carroça com uma carreta, né, existe uma diferença entre uma carroça, a quantidade de coisa que a carroça pode carregar e a quantidade de coisa que a carreta pode carregar, certo? Então, essa quantidade de coisa lá, por exemplo, é o quanto que cabe naquele caixão, né, na superfície, né? E esse tanto de coisa, você pode representar ele, por exemplo, essa carroça, como se fosse uma carga, certo? E essa carga tem um número de elétrons, né? Então, essa é a ideia, basicamente, tá? Então, um material ele pode ter carga nula e ele pode ter carga diferente de zero, certo? Quando é que ele tem carga nula? Quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, certo? A maioria das vezes isso acontece. Aí, tem uma coisinha chamada processo de eletrização. O que são esses processos de eletrização, né? Tem um que é eletrização por contato, né? Eletrização por contato. Tem outro que é eletrização por atrito. Indução também é? Indução, eletrização por indução também é. Também é. Tá? Por atrito, o nome já diz, né? Então, aqui você pega o material, esfregou no outro, é como se você houvesse a transferência de carga pelo fato, ou retirada de carga, né, daquele material, retirada de elétrons, você criando uma diferença de elétrons naquele material pelo fato de você estar atritando. A exemplo disso, a gente pode pegar uma caneta, né, passar no cabelo essa caneta, a carga existe, criando uma diferença de carga na caneta, e depois pegar um pedacinho de papel, colocar ali na superfície qualquer, e você vai lá com a caneta traz papel, tá? Então, essa é a eletrização por atrito, como o nome diz, atrito é por você atritar, né? No fim das contas, é ter esse contato, certo? Mas esse contato de uma forma mais direta, né? Eletrização por contato é simplesmente você ter um material eletrizado, certo? Você tem uma esfera aqui que ela está eletrizada, vamos dizer que ela está eletrizada com carga positiva, tá?
carga positiva, você tem uma outra esfera aqui, que ela está neutra, ó, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Aí, quando você encosta uma na outra, a carga é dividida entre as duas esferas. Então, se aqui você tem mais 7, né, obviamente depende do raio, tá? Do tamanho do raio. Se uma tiver um raio maior, aí vai ficar com mais carga do que a outra. Mas o total da superfície, a carga que vai ter na superfície é só 7, nas duas juntas. Quando as duas separam, a carga é dividida, dependendo do tamanho delas. Tranquilo? Bom, e por indução, você pensar em indução, é você pensar no seguinte. Por indução, você pensar que você tem um material, tá? Você tem um material aqui, seja ele qual for. Esse material está carregado negativamente, suponha. Tá? Pode ser negativo, pode ser positivo. E você tem outro material, e você aterrou esse material, colocou aqui o fio terra. Certo? Ele está carregado com carga nula, certo? Ele está descarregado, está com carga nula, tá? Com o fio terra aqui. Aí você faz o seguinte, você chega a esse cara, você chega perto, você não encosta, você chega perto, certo? Você chega a uma determinada distância. Quando você chega a determinada distância, tudo que é carga positiva, vem para cá. Tudo que é carga negativa, vem para cá. Certo? Por quê? Porque as cargas opostas se repelem e as cargas de sinais contrários se atraem. Então, tudo que é carga positiva vem para cá, tudo que é carga negativa vem para cá. Como ele está aterrado, essa carga negativa ela tende a ir mais longe ainda. Então, ela faz isso aqui. Certo? Ela vai-se embora. Deixando esse material aqui somente com carga positiva. Aí, no fim das contas, se você afastar essa partícula dele e deixar ele aqui, ele vai ficar carregado, mas com o sinal da carga sendo contrário, tá vendo? Ó? Né? Então, essa aí é a parte de carregar por indução. Tranquilo, pessoal? Ficou tranquilo? Não sei, eu tô falando demais aí, não sei se vocês estão entendendo, se tá claro para vocês. Como é que tá? Tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Pronto. Então, vocês já sabem aí o que é esse processo de eletrização, certo? E aí ele vai falar aqui, por exemplo, do que é essa eletrização, ó, tá? Ele vai falar entre a reação de dois bastões plásticos, atritando com a pelícia. Dois bastões plásticos nem se atraem, nem se repelem. Mas quando você atrita, né, se eles tiverem a mesma carga, tá vendo o que acontece? Ocorre uma repulsão, tá? Mas se você tiver cargas contrárias, ocorre uma atração, tá? Tudo isso foi feito empiricamente, pessoal. Nada disso surgiu uma teoria, certo? Não é experimento pensado. Tudo é feito teoricamente, tá? Aí aqui no FET, voltando aqui o FET, botando aqui a eletricidade aqui, a gente vai ter aqui essa parte aqui, que é de eletrização, tá? Que ele faz essa simulação, vocês podem olhar lá, depois lá, ó, o que é que acontece com o balão? Eu tô passando o balão aqui, ele tá pegando a carga. Se eu venho para cá, ó, o que é que acontece aqui, ó? Como ele tá negativo, o balão, certo? Ele vai lá e afasta a outra carga, ó. Se eu colocar dois balões, ó, não aconteceu nada aqui, né, ó. Mostrar as cargas resultantes, acontece isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Mostrar todas as cargas. Vou reiniciar aqui os balões, tá? E vou colocar com parede aqui. Se eu pegar esse cara, eu vou estar aqui, esse cara, eu vou estar aqui. Eu não sei. Tá vendo que ele tem uma atração, ó, pela blusa? Quando eu afasto para cá, ele vai ter atração, mas é pela outra parede. Então, o FET faz essa brincadeira também. Tá?
Depois vocês brinquem lá também com isso e vejam como é que é esse processo. Esse daqui, obviamente, isso aqui foi um processo de eletrização por atrito, né? O fato de passar o balão para cá, né? E aqui pode ser o fato de você ter eletrização por indução, certo? E aqui está faltando uma parte que deveria ter a interação entre os dois balões, né? Quando você coloca a interação entre os dois balões, aí você poderia ter uma eletrização por contato, certo? Se você reiniciar aqui os balões aqui, pegar esse cara aqui e colocar aqui, se você interagisse esse cara com esse cara aqui, era para ter uma interação por uma eletrização por contrato. Mas aqui não tá mostrando isso, não. Mas, enfim, tá? É só para mostrar a ideia para vocês. Continuando, né? Então, essa parte de você ter que a estrutura dos átomos é descrita com base em 3 elementos, né? Que é os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os nêutrons é carga zero, certo? E a carga do elétron ser igual à carga do próton, né? As massas são diferentes, ó. A massa do elétron, a massa do próton está aqui, são diferentes, certo? Mas as cargas são iguais. Aí você consegue construir qualquer carga em termos da carga do elétron, tá? Então, continuando aqui no livro, a soma algébrica de todas as cargas existentes em um sistema isolado permanece sempre constante, que ele fala aqui do princípio da conservação da carga, né? Que a soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes num sistema isolado permanece sempre constante. Né? O que significa dizer isso? Que se você coloca uma corrente elétrica aí em um sistema, né, em um circuito, essa corrente ela tem que percorrer todo o circuito. Se o circuito não tiver dissipação, ela vai percorrer todo aquele circuito e no final do circuito ela vai ter o mesmo valor. Se o circuito tem dissipação, significa dizer que você está perdendo carga elétrica, né? Você está perdendo essa carga elétrica para temperatura, seja lá para o que for. Você está perdendo carga elétrica, né? Por que você estaria perdendo para temperatura? Por exemplo, é um ferro elétrico, né? Você coloca energia naquele ferro e você transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, você transforma a corrente elétrica em efeito Joule, tá? Que é a temperatura, certo? Você cria calor. Beleza pura? Então, aqui ele vai falar da parte de, ó, isso aqui por indução, é isso que ele está falando, né? Colocou essa figurinha, tá? Depois vocês vejam isso aí com calma. E você vai chamar isso aqui de carga induzida, né? E, finalmente, a gente vai ter uma coisinha chamada força elétrica sobre objetos, né? Aí, quando você pega a força elétrica, certo? Essa parte aqui, você pode pegar, por exemplo, um objeto aqui com um papel, e você passou o pente está carregado. Dependendo do peso do papel, você tem uma atração, porque você cria canais de polarização aqui, ó, tá vendo? É como se fosse o seguinte, ó. Suponha que você tem um bastão carregado, certo? Aqui você tem um bastão carregado, se ele está carregado positivamente, né? E você encosta aqui numa matéria qualquer, e essa matéria qualquer, ela está sempre com carga positiva e negativa, você teria pares, carga positiva e negativa, positivo e negativo. E se você encosta esse cara nesse cara, o que acontece é o seguinte, né? Que esse cara vai continuar carregado positivamente, e esse daqui vai formar polarização. A carga negativa se aproxima mais dele, né? E a carga positiva se afasta. Aí você teria uma atração, né? Você criaria uma atração, certo? É como ele mostra aqui.
E aí vamos lá, uma seguinte coisa, que é uma lei experimental, que é chamada de lei de Coulomb. Essa lei de Coulomb, tá, pessoal? É uma lei totalmente experimental, que o cara fez o seguinte, ele pegou, colocou lá um ambiente totalmente fechado, esse ambiente, e avaliou quais eram as condições, para que existisse essa força, e o que é que faria essa força variar. Aí ele pegou, olhou primeiro, em relação, ele viu que era proporcional ao produto das cargas. Depois ele viu que era inversamente proporcional à distância ao quadrado. Tá? Vou colocar aqui módulo aqui, porque foi o que ele encontrou, foi o módulo da força. E por fim, como você tem isso aqui, escrito dessa forma, e ele conseguiu montar um gráfico lá, aí ele conseguiu dizer o seguinte, que o módulo da força, a força elétrica, né, é a lei de Coulomb, era 1 sobre 4 πε0, Q1, Q2, onde 4 πε0, isso é uma constante, R2, certo? Aí depois, ele conseguiu dizer o seguinte, que a força F é igual a 1 sobre 4 πε0. Essa lei é experimental, tá, pessoal? Isso aqui é experimental, é empírico. Né? Não surgiu do nada, não, tá? Então, é Q1, Q2, sobre R ao quadrado, isso é, hein? Cheio de cat plástico queimado. Será que é meu computador? Espero que não. Se for, tô ferrado. Enfim. Aí ele mostrou, voltando aqui a história aqui, você tinha 1 sobre 4 πε0, Q1, Q2 sobre R2, versor R. Por que você tinha versor R? Porque você tinha o seguinte, ó, se você tivesse duas cargas, carga 1, carga 2, certo? Aí ele viu, quando você tinha duas cargas, a carga 1, a carga 2, se essa carga 1 fosse positiva e a carga 2 fosse negativa, a interação entre essas cargas sempre acontecia em direção uma à outra, na direção radial, certo? Nesse caso aqui, a interação é de atração, certo? Se ela fosse de repulsão, se a interação fosse de repulsão, era também na direção radial, tá? Na direção do raio que conecta as duas cargas, certo? Se você traçar aqui um raio que conecta as duas cargas aqui, a força está sempre nessa direção do raio dentro dessas duas cargas, certo? A força elétrica, ela é um vetor, como toda força é um vetor. Então, ela tem módulo, direção e sentido, certo? E esse módulo, direção e sentido, o módulo depende, obviamente, desse resultado. Enquanto que a direção vai depender em qual eixo está. E o sentido vai depender se é de atração ou se é de repulsão, tá? Então, a gente vai fazer essa brincadeira daqui a pouco. Continuando lá no livro lá. Então, está aqui a força elétrica, certo? Ó, a lei de Coulomb, vocês podem ver bem aqui. Aqui é a lei de Coulomb, tá? E aqui é o experimento que foi feito. Como é que ele montou? Você tinha uma esfera aqui, com carga negativa, atrai a esfera com carga positiva, a esfera com carga positiva se move, aí criava uma torção, essa torção aqui era a medida. Como você tinha quanto isso aqui era medido, você tinha quanto de força que foi aplicado, certo? Então, pela variação dessa distância aqui, você tinha quanto de força era aplicado, tá? Então, ele acabou medindo isso e indicando como é que seria essa força elétrica. Aí está aqui a constante K, que é determinada, tá? E agora a gente vai fazer alguns exemplos. Aí, para fazer alguns exemplos, vamos lá, por exemplo, aqui. Bom, pessoal, só pegar uma água aqui eu já venho, tá?
Então, vamos lá. A força elétrica, né, essa força gravitacional aqui que ele colocou, né, esse exemplo. Ele diz que você tem uma partícula alfa e o número atômico e o núcleo do átomo de hélio, né? Você tem uma partícula alfa, tá? Ela possui massa tal e uma carga tal. Beleza. Compara a força de repulsão elétrica entre as duas partículas alfa, né, com a força de atração gravitacional entre elas. Tá? Então, o esquema aqui que ele colocou, né, se vocês observarem, você tem duas partículas, certo? Duas partículas alfa, uma determinada distância entre elas. Então, você teria aqui uma carga mais aqui, que é a partícula alfa, aqui é a partícula alfa, né? Suponha que a distância entre elas é R. Uau. Suponha que a distância entre elas é R. Tá? A força elétrica é uma força de repulsão. Então, a força elétrica está para cá, né? Todo mundo entende isso. A força elétrica, ela é dada, né? Aqui a gente vai calcular só em módulo, que tá na direção R, por 1 sobre 4 πε0, o produto das cargas, dividido por R2, R ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 4 πε0, né? As cargas são iguais, então fica simplesmente Q ao quadrado sobre R2, né? Aí a gente vai ter que olhar quanto é essas constantes, ficaria 4 π ε0. A carga, obviamente, é 3,2. Deixa eu ver aqui, 3,2 vezes 10 a menos 19. Esse é o valor da carga. 3,2 vezes 10 a menos 19. Isso ao quadrado, dividido pela distância R, que eu não sei quanto é. Então, a força elétrica, ela vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, né? Que isso aqui dá 10, 9 vezes 10 elevado a 9, vocês devem lembrar disso, né? Vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Isso daqui dá a mesma coisa de ser 3,2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 38, né? Isso dividido por R ao quadrado, tá? Aí, se eu continuar nessa brincadeira, né? Se eu pegar essa agora, vou registrar isso aqui, imaginar que a força gravitacional, né, novamente, pessoal, a gente teria que ter visto que é essa força gravitacional. Força gravitacional é você pensar o seguinte, que toda partícula tem massa, né? E toda partícula que tem massa, você tem a ação da gravidade. Ou você tem uma ação da força gravitacional. A força gravitacional também está na direção de R, certo? E ela depende do produto das massas. É igual a força elétrica, igualzinho. A diferença é que ela é sempre de atração, tá? A força gravitacional, ela é sempre de atração, certo? Então, você teria aqui a força gravitacional igual a Gzão, se não me engano, vezes a massa, 1, massa 2, dividido por R ao quadrado, tá? Então, a força gravitacional vai ser igual, aí a gente vai ter que olhar lá quem são as constantes aqui, que eu não sei não lembro não. Tá? Vamos lá, a força gravitacional tá aqui, ela é, cadê o G aqui? 6,67 vezes 10 a menos 11, tá? Então, esse é o G, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do sistema, quanto é? As massas são iguais, né? Então, é a massa ao quadrado. Então, aqui a massa do sistema é 6, cadê? A massa é 6,64 vezes 10 a menos 27. Né? Então, a massa do sistema vai ser
vezes 6,64 vezes 10 a menos 27, isso ao quadrado, né? Porque as massas são iguais. Isso aqui está dividido por R2. Então, minha força gravitacional, né, vai ser igual. Força gravitacional vai ser igual a 6,67 vezes 10 a menos 11, né? 6,64 ao quadrado, vezes 10 a menos 54, né? Porque 27 ao quadrado dá 54. Certo? Dividido por R2. Aí ele pede para me comparar a força gravitacional com a força elétrica. Quando ele pede para fazer esse tipo de comparação, na realidade ele está pedindo para encontrar a razão ou a relação entre força elétrica e força gravitacional. Então, vai colocar aqui a força gravitacional, força elétrica sobre força gravitacional. Aí a força elétrica, a gente já encontrou já lá, né? E quando você dividir esse resultado com esse resultado, todo mundo entende que o R2 vai-se embora, não entende? Né? Você está dividindo esse cara por esse cara. Se o R2 vai-se embora, vai sobrar esse produto aqui e esse daqui, certo? Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, né, vezes 3,2 ao quadrado, vezes 10 a menos 38, dividido por 6,67, vezes 6,64 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 65. Né? Quando você faz essas contas, eu não vou fazer isso, a gente precisaria só usar a calculadora, ele já fez aqui, como é um exemplo, né? Quando você faz essas contas, você encontra que é igual a 3,1 vezes 10 a 35. O que é que significa isso? Certo? Qual o significado disso? Tá? Significa, então, que você tem aqui, no fim das contas, vou limpar aqui, tá? Você tem que a força elétrica é igual, tá, a 10, você teria aqui um número aqui, que não importa muito, porque isso aqui é muito grande, 10 a 35, ou posso botar aqui, ó, aproximadamente igual, só para poder ficar, a 10 a 35 vezes a força gravitacional. Então, nesse caso, nesse tipo de sistema, a força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. Mas repare, a gente está pegando partículas alfa, certo? No interior de uma determinada camada. Então, a gente estaria olhando para o mundo microscópico, tá? Agora, quando você olha para o mundo macroscópico, a força gravitacional provavelmente vai ser maior do que a força elétrica. Até porque no mundo macroscópico, a força elétrica, certo? Vai ser algo onde você está pegando, por exemplo, interação entre planetas. E a carga do planeta pode ser que seja aproximadamente zero. Quando a carga do planeta é aproximadamente zero, a força elétrica entre planetas é quase zero. Então, você só tem aí força gravitacional. Mas se essa carga for diferente de zero, tá? Então, aí você teria uma relação da força gravitacional muito, muito ampla. Então, enfim, quando você está estudando sistemas macroscópicos, provavelmente a força gravitacional é maior do que a força elétrica. Em sistema microscópico, acontece o contrário, tá? Que a força elétrica é maior do que a força gravitacional. E ele mostrou aqui nesse sistema que você teria aí 10 a 35 a mais. É muita coisa, tá? 10 a 35 é muita coisa. Seria 35 zeros, né? Aí ele coloca aqui, ó, esse número é extraordinariamente elevado, mostra que a força gravitacional, nesse caso, é completamente desprezível em comparação à força elétrica. Isso sempre é verdade para a interação entre partículas atômicas e subatômicas, ou seja, no mundo microscópico. Note que esse resultado não depende da distância R entre as duas cargas.
Contudo, entre dois corpos de tamanho de uma pessoa ou de um planeta em geral, a carga líquida positiva é aproximadamente a carga líquida negativa, e a força elétrica é muito menor do que a força gravitacional. Né? Essa discussão que a gente já tinha feito, certo? E essa superposição de forças, como eu falei para vocês, a força é um vetor. Então, se você tem mais de uma carga, você, no fim das contas, vai estar somando vetores, certo? Então, se você tiver aqui, Romualdo, por exemplo, né? Se você tiver 3 cargas, cadê a luzinha aqui? Carga 1 aqui, uma carga 2, uma carga 3, você pode ter aqui na carga 1 uma força, se essa carga for positiva, essa daqui for positiva, e essa positiva, vou botar essa última negativa, né? Só para poder. Olha só, a interação da 1 com a 3 é atrativa. Então, aqui é a força que atua na partícula 1 pela partícula 3. E aqui é repulsiva, que é a força que atua na partícula 1, né, devido à partícula 2. Então, aqui você teria a F21 e aqui a F31, certo? Aí, o que é que acontece? No fim, você teria aqui 2 vetores, né? Um vetor que está indo para cá e um vetor que está indo para cá. E o que você faz para encontrar a força resultante? Você soma esses vetores, tá? E a soma dos vetores provavelmente é algo disso. Então, isso aqui é a minha força resultante. A minha força resultante, então, ela é dada por uma soma de vetores, soma das forças que atuam numa partícula. Eu posso dizer que é J, aqui eu posso botar o I, né, com J variando de 1 até N, e J tem que ser diferente de I. Por que J tem que ser diferente de I? Porque você não tem a F de 1, né, sobre ela mesma, tá? Então, aqui você teria aqui uma soma do tipo F de 1I, F 2I, F não sei o que mais, e assim por diante, FNI, certo? Só que aqui você não pode ter o termo II, ok? E isso é chamado de princípio da superposição, tá? Essa soma de vetores. Aí ele coloca aqui, né, que na lei de Coulomb, os conceitos relevantes para entrar em ação, sempre é necessário conhecer a força elétrica que atua entre partículas carregadas. O problema, certo, que é para resolver, você sempre faz usando as seguintes etapas. Primeiro, faça um desenho, indicando as localizações das partículas carregadas e classifique cada partícula conforme a respectiva carga. Essa etapa é particularmente importante quando há mais de 2 partículas carregadas. Se houver mais de 2 ou 3 cargas e elas não estiverem localizadas na mesma linha, prepare um sistema de coordenadas XY. Com frequência, você necessitará obter a força elétrica que atua sobre uma única partícula. Nesse caso, identifique essa partícula, certo? E aqui ele vai dar os passos de como você deve executar. E ele coloca 5 passos. É bom você dar uma lida depois, aí, só para poder... 6 passos, na realidade, só para poder exemplificar, tá? Aqui ele colocou 2 cargas, tá? Esse aqui é fácil de fazer, né? É fácil de preparar e fazer. Eu quero fazer de 3 cargas. Se elas estiverem colineares, significa dizer que estão na mesma linha, né? Você tem 2 cargas pontiformes ao lado positivo do eixo de coordenadas. Aí ele colocou aqui Q1, ele colocou aqui Q2, e depois ele colocou Q3, certo? Aí vamos lá. Q1 está a 2 centímetros da origem, Q3 está a 4 centímetros da origem, e Q2 está a 4 centímetros, e Q3 está Q3 está na origem, certo? Então ele faz um desenho, ó, coloca Q3 na origem. Vamos lá. Traça o sistema de coordenadas, seja ele qual for lá. Certo? Se suponha que aqui a origem, aqui está Q3. Aí a distância tal, está lá Q1. Acho que é menor, né? 2 centímetros, não é isso? Aí depois você coloca Q2. Q2 em relação à origem, isso aqui está
Esse aqui tá, se eu não me engano, 5 centímetros. Né? Só para conferir. A carga 1 está a 2 centímetros da origem. A carga 2 está a 4 centímetros da origem. Pronto. E a carga 5 está a 5 centímetros. E ele pergunta qual a força total exercida por essas duas cargas sobre a carga 3. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um desenho colocando as posições das cargas. Depois de a gente fazer isso, a gente coloca as distâncias. Depois a gente coloca as cargas. Então, a carga 1, carga 2 e carga 3. Quanto é que vale a carga 1? O cachorro aqui está só latindo, chegou um gato. A carga 1 é 1 nanômetro, né? Não nanômetro, é 1 nanocúlombo. 1,0 nanocúlombo. A carga 2, se não me engano, é menos 3 nanocúlombo. E a carga 3 é 5 nanocúlombo. Só conferir, tá? É 1, menos 3 e 5. Beleza. Ah, e aqui é 4 centímetros, não é 5 não, 4, foi mal. Aqui é 4. Esse aqui é 4, então coloca aqui 4. 4 centímetros. Certo? Aí vamos lá. Só para conferir. Ó, ele já coloca 4 centímetros da origem. Certo? Aí o que é que você vai fazer agora? Você quer encontrar a força que atua sobre a carga 3. Se você quer encontrar a força que atua sobre a carga 3, você vai ver aqui o que é que acontece. Qual é a força? A carga 1, ela é positiva. A carga 3, ela é positiva. A carga 2, ela é negativa. Então, a carga 1 tem uma força agindo sobre a carga 3, que ela é de repulsão. Então, aqui é força, resultado da 1. Já a carga 2, a força que é de atração. Certo? Então, quando você faz aqui a força resultante, na realidade, você está fazendo a subtração. Né? Subtração de quem? De F de 2 menos a F de 1. Tá? Então, essa é a força resultante. Certo? Essa força resultante está no eixo X, então ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Certo? Aí vamos lá, como é que a gente calcula aqui o módulo dessa força resultante? A força 2 é 1 sobre 4 pi epsilon 0. Né? Por que eu coloquei aqui F2 menos F1? Porque você coloca o eixo de coordenadas. Se você colocar o eixo de coordenadas nessa direção, para a direita, né? Você observa que a força 2 está indo no mesmo sentido do eixo. Então, ela é positiva, enquanto que a força 1 está contrária ao eixo. Então, ela é negativa. Tá? Então, a força 2 aqui é 1 sobre 4 pi epsilon 0. O produto das cargas, que seriam essas cargas, Q1 e Q3, dividido pela distância ao quadrado, menos 1 sobre 4 pi epsilon 0. O produto das cargas, que é 2Q3, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, aqui você tem que fazer 1 sobre 4 pi epsilon 0, né, que multiplica quem? Q1 é 1, aí ficou 1, vezes 10 a menos 9, que é um nanômetro, né? A carga 3 é 5, vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado, a distância entre a carga 1 e a carga 2, a carga 3, né? A carga 1 e a carga 3 é 2 centímetros. 2 centímetros significa dizer que é 0,2 metros, né? Ou seja, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros. Você tem que colocar em metros, certo? Menos, aí você vai colocar a próxima parte, que é... Aí aqui você vai colocar a carga 2, que vale 5, ou seja, que vale 5 vezes 10 a menos 9. A carga 3, que vale... Opa! Carga 3, que vale 5, a carga 2, que vale 3, né? Você vai colocar 3, que vale vezes 10 a menos 9.
dividido por 4 centímetros, que é 4 vezes 10 a menos 2, isso ao quadrado. Fechou? Né? E agora tem a parte chata, que é a parte do cálculo. Né? Essa parte aqui, que é 1 sobre 4 πε0, isso é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Né? Aí isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 18. Essa parte aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Menos 15 vezes 10 a menos 18, dividido por 16 vezes 10 a menos 4, né? Continua isso aqui, fica 9 vezes 10 elevado a 9, né? Que multiplica, então, aqui vai ficar 5 sobre 4, menos 15 sobre 16, 15 sobre 16, vezes 10 a menos 14. Tá? Então, você vai só continuando aqui, fazendo cálculos aqui, que eu acho que eu não preciso fazer, vocês conseguem fazer isso. E, no fim, você chega a um determinado resultado. Ele só fez colocar aqui o resultado também, Baitola não fez passo a passo, não. Vamos lá, fazer passo a passo. Então. No fim, você vai chegar aqui, isso aqui vai dar 9 vezes 10. Esse com esse dá menos 5, não é? Vezes 10 a menos 5. Vezes, aqui o MMC é 16, então ficou 16. 16 vezes dividido por 4 é 4, isso aqui dá 20. 20 menos 15, tá? Então, 20 menos 15, isso dá 5. 9 vezes 5 dá 45. 45 dividido por 16 vezes 10 a menos 5. Tá? Isso daqui é aproximadamente, isso aqui é a mesma coisa de ser 450 dividido por 16 vezes 10 a menos 6, tá? Então, a força vai ser igual a 450 dividido por 16, 450 dividido por 16, acho que é microcoulomb, né? Certo? Aí, 450 dividido por 16... É nano, não é não? Nano? Não, porque tem 10 a menos 6 aqui, Kevin, ó. Ah, tá bom, beleza. Tá? Você sempre tem esse tipo de coisa, né? 10 a menos 3, acho que é mili, né? O 10 a menos 6 é o micro. O 10 a menos 9 é o nano. O 10 a menos 12, se eu não me engano, é o pico. Aí tem o 10 a menos 15, que eu não lembro também não. Esses dois aqui eu tô confuso, certo? Tem um pico e tem um outro aí, não lembro não. Mas no fim, cara, a gente vai usar mais esses três aqui, certo? Principalmente esses dois aqui. Esse nano e esse micro. Tá? Esse aqui dá aproximadamente, se fosse 30 vezes 16, isso daria 180, 160, 320, 480. Certo? 480 menos 16, 448 daria 28. Então, isso aqui dá aproximadamente 28 microcoulomb. É um pouco maior do que 28, né? Quando a gente vai para cá, ele diz que é 28. Microcoulomb é carga, né? Micronewton foi maior. Coulomb é carga. Micronewton que é força, né? Newton que é força. Pronto. Beleza pura? Bom, pessoal, tá dando para entender aí? Tá claro para vocês? Tá tranquilo? Tá sim. Ó, são 8 horas, certo? Eu vou fazer o seguinte agora, que eu vou dar uma parada aqui nessa parte aqui, tá? E depois a gente continua com o campo elétrico, fazendo mais alguns exercícios, certo? Aí eu vou passar agora a parte que é de divisão de atividade para vocês, tá? E na próxima aula a gente termina esse capítulo, certo? Terminou o capítulo,
e continua, vai continuando, vai seguindo o ritmo aí, tá? Não sei se vai dar, a não ser que vocês queiram terminar o capítulo logo hoje, a gente continua, termina o capítulo logo hoje. Aí terminaria um capítulo por aula, mais ou menos. Certo? Enfim, o que é que vocês acham? O que vocês acham melhor? Continuar ou deixa eu ver o próximo? Já é melhor deixar para a próxima, não é não? Não, pronto. Por mim, então, eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui a gravação, tá? Depois eu disponibilizo para vocês a gravação da aula, certo? Coloco lá no Moodle lá, ou então coloco no YouTube, mando no grupo do WhatsApp, certo? E depois de parar aqui a gravação, divido a tarefa com vocês, tá? Enfim.